Olá, gente. Hoje eu vou dar uma introdução sobre banco de dados. Vou estar falando o que é, como funciona e criando um banco simplesinho para vocês. Mas o que é um banco de dados? Um banco de dados é onde são colecionadas informações que se relacionam entre si. Representado por um cilindro, ele é composto por 4 partes: uma base de dados, um sistema gerenciador, uma linguagem de exploração e outros programas adicionais. Eu vou estar falando de cada parte desse banco. Primeiro é a base de dados. É onde fica a estrutura, ou seja, onde são armazenados os dados. Eu vou estar explicando melhor a estrutura para vocês. Um banco de dados, ele coleciona vários dados que têm características semelhantes em locais específicos. Esses locais específicos são chamados de tabelas, que é onde guardam os dados com características semelhantes dos indivíduos. E essas características semelhantes são chamadas de registros, que são os dados armazenados na tabela. E tudo isso é armazenado dentro de um banco de dados. O sistema gerenciador, também chamado de SGBD, ele é responsável pelo gerenciamento de um banco de dados. O seu principal objetivo é gerenciar o acesso, a manipulação e a organização dos dados. Tudo isso através de comandos realizados com a linguagem SQL. Ou seja, sem o sistema gerenciador de banco de dados, o banco de dados ele não funciona. Então, ele é essencial para a criação do nosso banco. E temos a nossa linguagem de exploração. Essa linguagem ela tem que ser universal, ou seja, não tem outra linguagem, é só ela que vai realizar os comandos. Ela é uma linguagem de consulta e através dela é realizado os comandos. Existem vários bancos de dados conhecidos, né? O Oracle, o IBM, o DBase, o SQL Server. E eles são todos pagos e empresariais, né? E temos um banco de dados que é gratuito, que é o que a gente vai estar usando, que é o MySQL. Ele faz parte da Oracle, só que continuou sendo gratuito. E outros programas adicionais é qualquer outro programa que você queira que se conecte com o seu banco de dados. Então, vamos começar criando o nosso primeiro banco de dados. Nós precisamos de duas coisinhas antes de criar, que são 2 programas. O primeiro programa é o XAMPP, que ele tem que ter o servidor MySQL, então eu recomendo esse para vocês. E o outro programa que a gente precisa para a gente digitar nossos comandinhos, que é o RAID. Eu vou estar deixando no link da descrição o download para esses 2 programas. Quem tiver dúvida de como instalar o XAMPP, eu tenho um vídeo no meu canal também de como tá instalando ele certinho, tá? Então, vamos lá. Bom, agora eu estou aqui com o meu RAID aberto já, onde eu vou estar fazendo os meus comandinhos para poder criar o nosso primeiro banco de dados. Primeiro você tem que estar com o seu XAMPP ativo aqui, o servidor MySQL tem que estar rodando aqui, para você poder fazer com que funcione o seu banco de dados. Então vamos lá. Como é que eu faço para criar um novo banco de dados? Onde está aqui escrito o NUMED, bem aqui no cantinho, você vai apertar com o botão direito e vai em criar novo e banco de dados. Aí você coloca o nome que você quiser. Eu vou colocar como um exemplo. Bom, agora eu vou em cima do exemplo, vou dar um clique aqui e vou com o botão direito em criar novo e tabela. Lembra que eu falei para vocês lá que um banco de dados é composto por várias tabelas? Então, eu vou criar a minha primeira tabela. Eu vou colocar um nome de aluno. Só como exemplo. Eu vou aqui em adicionar, onde ele vai adicionar várias colunas para a minha tabela, que vão ser as características do meu aluno. Então, eu vou lá adicionar 3 características para ele. Primeira característica aqui, eu vou colocar como o código dele. Bom, a minha segunda característica pode ser como o nome do meu aluno. E a minha terceira pode ser a cidade em que meu aluno mora. Pronto. Mas eu tenho que mudar algumas coisas aqui. Aqui no aluno código, como ele é composto por números, eu vou deixar um tipo de dado int, que é inteiro.
O aluno nome, ele é composto por letras, então ele vai ter que ser varchar. Vou dar um clique aqui, procurar varchar e selecionar. O aluno cidade é a mesma coisa. Pronto. O aluno código, ele pode ser autoincrementado, ou seja, como é um código, então é 1, 2, 3, 4, 5. Então ele pode fazer isso de uma maneira bem simples. Eu vou aqui em padrão, vou dar um clique e vou em autoincremente. Ok. Mas eu também tenho que colocar uma chave primária no meu banco de dados. Mas o que é uma chave primária? Chave primária é aquela característica do seu aluno que nenhum outro pode ter. No caso, vai ser o código, né? Que ninguém pode ter o mesmo código que ele. Então, eu vou aqui em aluno, botão direito, criar novo index, primary. Pronto, está selecionada a minha chave primária. Aí eu vou em salvar. Tá salvo. Agora, como é que eu faço para ver o meu banco de dados criado? Eu vou aqui em dados e vai estar aqui, ó, minhas 3 coluninhas, minha chave primária, o nome e a cidade. Eu quero adicionar uns valores aqui para minhas colunas. Eu vou, no seu teclado aí você vai clicar em insert e vai digitar um nome aí. Pode ser o seu nome mesmo. E aluno cidade você pode digitar qualquer cidade, só como exemplo. Saindo daqui, clicando em qualquer outro canto da tela, você vai ver que ele incrementou sozinho o código aqui. Tá, e agora, como é que eu vou fazer? Agora eu vou começar a criar os meus comandinhos. Vou em consulta e é nessa tela onde eu vou digitar. O primeiro comando que eu vou utilizar é para selecionar todos os registros da tabela aluno. Como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, quando eu quero mostrar os valores de uma tabela, eu uso um comando chamado select. Então, aqui de select, eu quero selecionar todos os registros. Como é que eu faço? Eu não preciso ficar digitando o nome, né, de coluna, tal, todas as colunas. Eu uso asterisco, que representa todos os registros. From, que significa vindo de qual tabela? Aí eu vou digitar o nome da minha tabela, que é, no caso, o aluno. Como que eu faço para rodar esse comando? Eu vou selecionar inteiro, botão direito, executar seleção. Ele vai mostrar aqui embaixo todos os registros. No caso, eu só tenho uma pessoa só, né? Um aluno. Então, ele vai mostrar aqui. Eu vou adicionar mais de um aluno aqui para ficar melhor, para entender. Então, aqui eu vou colocar... mais um aqui. Pronto. Agora eu vou selecionar de novo para ver se mostra todas essas pessoas que eu adicionei. Executar seleção. Prontinho. Apareceu as 3. Mas agora eu vou fazer outro exemplo. Eu vou fazer um segundo exemplo aqui para selecionar todos os alunos, onde a cidade deles é igual a registro e o nome deles apareçam de forma decrescente. Então, para mostrar, eu coloco select, todos, vindo da tabela aluno, condição, onde, colocar where, o nome da coluna que eu quero. No caso é a cidade, então, o nome que está lá, aluno, underline, cidade, é igual, aspas simples porque é texto, é igual a registro. Agora, o nome tem que ser ordenado de modo decrescente. Order by, o nome da minha coluna, decrescente. Agora eu vou selecionar, executar seleção. Aqui embaixo ele vai aparecer todos os alunos que são da cidade de registro. E está mostrando de forma decrescente os nomes.
Na verdade, são 3 pessoas, mas só que não tá mostrando o segundo porque ele não é de registro, ele é de Pariquaraçu. Então vai ficar os 2 apenas. Agora eu vou fazer um terceiro, que é, eu vou selecionar todos os alunos onde o nome dele termina com a letra O. Então, mostrar select todos, vindo da tabela aluno, condição onde, o nome do aluno. Para poder identificar qual caractere eu quero, eu adiciono like, aspas simples, porcentagem, letra O, que é a letra O que eu quero que seja final, porcentagem de novo para finalizar. Agora eu vou selecionar. E aqui, ele vai mostrar uma pessoa porque o Eduardo é a única pessoa que termina com a letra O. Como vocês podem ver, Natasha não, Elissa não. Muitas das vezes a gente perde nossas informações por falta de realizar um backup. Então eu vou estar ensinando como fazer um backup de um banco de dados para vocês. Primeiro você vai aqui em cima do seu banco e clicar com o botão direito em exportar banco de dados como SQL. Aqui vai remover e inserir, ou se tiver em inglês do seu computador, delete mais insert. Aqui você vai eliminar e aqui criar. Aqui, do mesmo jeito. Aqui você vai selecionar a pasta onde você vai salvar. Selecionar uma pasta aqui. Para você salvar o nome do arquivo, tem que ser o ano, o mês e o dia que está no seu sistema. Então, vai ser 2017, 3/13. Você pode colocar underline backup, se quiser. Aí você vai salvar, exportar e pronto. Agora vamos lá ver se tá lá. Aqui, ó. Aqui está o backup do seu banco de dados. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.